Olá, doutores, tudo bem? Como estão? Espero que estejam todos bem. Doutores, vamos lá, finalizando o melhor semestre em termos de direito processual. O direito processual trabalhista, lógico, é? E o que é que nós vamos falar hoje para fechar com chave de ouro o nosso semestre? Nós vamos falar da petição inicial trabalhista, a nossa reclamação trabalhista. E aqui está a primeira peculiaridade. Por que é que nós falamos em reclamação e não falamos em ação? Porque a reclamação é o próprio ato do empregado ir reclamar para o seu empregador as condições de trabalho que ele está submetido, da inobservância por esse empregador dos seus direitos trabalhistas. Então, justamente porque decorre desse ato de reclamar, essas condições, é que nós utilizamos aqui o termo reclamação trabalhista. E a nossa reclamação trabalhista, ela tem características muito peculiares, que envolve todo esse direito processual, como nós já pudemos observar em outras oportunidades. A primeira é que a nossa reclamação trabalhista vem prevista lá no artigo 840 da CLT. E ele traz no seu parágrafo 1º a reclamação trabalhista escrita e no seu parágrafo 2º a reclamação trabalhista verbal. Vamos falar um pouquinho primeiro da nossa reclamação trabalhista verbal. Quais são as suas peculiaridades, as suas características, que momento que eu posso utilizar? Doutores, nós já sabemos que nós temos, em razão do princípio do ius postulante, aplicado e aplicável ao nosso direito processual trabalhista. Sempre que essas relações envolverem, esses dissídios envolverem empregado e empregador, eu posso utilizar em qualquer momento, com exceção às situações previstas lá na súmula 425 do TST, em que eu não poderei fazer uso do ius postulante. Que condições são essas? Ações originárias do próprio TRT, recursos ao TST e a ação rescisória, mandado de seguranças, cautelares, que estão aí compreendidas as excepcionalidades, certo? E nós temos, por disposição expressa, que a utilização desta faculdade só é permitida quando a reclamação envolver empregado e empregador, ou seja, qualquer outra circunstância que não envolvam essas figuras especificamente estão excluídas da possibilidade do ius postulante. Então, neste momento, nós temos que o empregado poderá utilizar o ius postulante e, inclusive, fazer esta reclamação de forma verbal. Ou seja, ele pode dirigir-se à vara do trabalho e lá fazer a sua reclamação, em que o servidor reduzirá a termo esta reclamatória. E aí toda a vara é responsável por este andamento, por este trâmite processual, ou seja, reduziu a termo, distribui, designa a audiência, notifica a parte reclamada, segue o trâmite normal do nosso direito processual, tudo bem? A outra peculiaridade que nós temos aqui é com relação a essa situação de redução a termo desta reclamatória, a documentação que instrui esta petição e as consequências deste andamento processual. E aqui vem a outra peculiaridade. E aqui vem as características específicas dessa reclamação verbal. Então, o reclamante dirige-se até a vara e, neste momento, o servidor, reduzirá a termo esta sua reclamatória, anexando os documentos pertinentes. E aqui a primeira observação, doutores. Neste momento, quando o reclamante comparece à vara do trabalho, o servidor vai o quê? Solicitar que ele compareça no prazo de 5 dias, ou seja,
O servidor orientará este reclamante, este empregado, para que ele retorne à vara do trabalho no prazo de 5 dias, munido da documentação necessária, ocasião em que ele reduzirá a termo essa sua pretensão. Quais são as consequências aqui? Primeiro, esse ato de reduzir a termo, ainda que se dê naquele momento, nos 5 dias, lá quando o reclamante comparece munido com a documentação, fato é que a distribuição se dará naquela data em que ele compareceu inicialmente. Isso porque, como uma forma de preservar o seu direito com relação à questão do prazo prescricional para o ajuizamento da ação, ok? Segundo, se este reclamante não retornar no prazo assinalado pelo servidor, ele sofre uma consequência, uma penalidade, que é o que? A suspensão por 6 meses de utilizar esta via, ou seja, a reclamação trabalhista verbal, para o ajuizamento da reclamatória. Então, aqui nós temos a observação que se ele não comparecer no prazo de 5 dias munidos dessa documentação, ele sofrerá uma punição em que ele não poderá utilizar a via da reclamação trabalhista verbal para ajuizar, esta reclamatória contra o seu empregador, ok? E aqui, lógico que há as consequências decorrentes aí do prazo prescricional, perfeito? E falando justamente nessa questão do prazo prescricional, apenas para recapitularmos, nós temos o quê? Que o prazo para o ajuizamento da reclamação trabalhista é de 2 anos contados da rescisão do contrato de trabalho. E eu só posso reclamar os últimos 5, e esses últimos 5 são contados da data do ajuizamento da ação. Tudo bem? Pois bem, o que conterá nesta minha petição inicial? Aí nós voltamos, nos requisitos da nossa petição inicial previstos lá no parágrafo 1º do artigo 840 da CLT. E este artigo sofreu uma grande modificação com a reforma trabalhista. Por quê? Porque o nosso artigo, nosso parágrafo 1º, traz expressamente que a reclamação trabalhista escrita deverá trazer a qualificação completa das partes, os pedidos certo determinados e liquidados, com a indicação do valor da causa. Doutores, essa é a grande modificação que nós tivemos. Por quê? Porque antes da entrada em vigor da reforma trabalhista, somente nas ações de procedimentos sumaríssimos que nós precisávamos efetivamente liquidar todos os pedidos. Nas ações de procedimento ordinário, alguns pedidos poderiam ficar o quê? Não liquidados, e que seria objeto de liquidação, somente na fase de execução de sentença. Perfeito? Ou melhor, na fase de liquidação de sentença, ok? Então, aqui nós tivemos uma modificação substancial. Primeiro, o meu pedido deve ser certo, determinado e liquidado com a indicação do valor da causa. E isso trouxe, a questão da necessidade desse valor da causa, observando os pedidos efetivamente. Por que o valor da causa é tão importante no nosso processo trabalhista? Porque é ele que vai determinar o procedimento adotado. Nós já vimos que nós temos dentro do processo trabalhista o procedimento sumário de alçada para as ações até 2 salários mínimos, o procedimento sumaríssimo para aquelas ações com valor superior a 2 até 40 salários mínimos, e o procedimento ordinário para as ações com valor superior a 40 salários mínimos. Isso implica dizer, doutores, que nós não temos procedimento vinculado por matéria, mas sim nós temos procedimento vinculado pelo valor da causa.
e por isso esta necessidade de atribuição do valor da causa, inclusive observado aí os pedidos, né, efetivamente liquidados. Perfeito? E ainda nós temos o procedimento especial, lógico, não podemos nos esquecer, em que a própria sistemática, né, da ação é que dá essa condição do procedimento, em que nós temos aí a ação rescisória, a consignação, nós temos o inquérito para apuração da falta grave, tudo bem? Então, são procedimentos específicos, ok? Então, nós temos aqui que a nossa petição, ela deverá, então, conter os pedidos líquidos certos e determinados. E isso é o que está previsto no nosso parágrafo 1º do artigo 840, quando ele fala da nossa reclamação trabalhista. Se ele não traz mais informações, aqui eu depreendo, doutores, duas observações. Primeiro, que eu ainda posso utilizar o ius postulante. Ou seja, eu posso continuar utilizando o ius postulante ainda que seja a reclamatória escrita. Só que eu vou ter que determinar estes valores, ok? Segundo, tecnicamente, como advogados, operadores do direito, os senhores deverão observar todos os requisitos da petição inicial, que aqui no nosso parágrafo 1º fala de uma forma geral, no entanto, nós aplicamos subsidiariamente os mesmos requisitos contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil, ok? Então, aqui fica estabelecido, né, e observado que ainda que eu esteja utilizando o ius postulante, a minha petição inicial deverá ter a qualificação das partes, os fatos, os fundamentos, o meu direito e a liquidação desse valor, ok? Com relação aos meus pedidos. Se eu sou advogado e eu vou fazer a minha petição, eu não posso fazer de forma tão genérica. Então, eu devo observar, sim, o artigo 319 do CPC, de aplicação subsidiária no nosso processo trabalhista, nos termos do artigo 769 da CLT. Tudo bem até aqui? Até o próximo.